voto de Fux a favor de Bolsonaro. Na ação orquestrada contra o ex-presidente Bolsonaro, o voto no STF do carioca Luiz Fux quebrou a cadeia de imolação do acusado na ação penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado, liderança de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, numa série de atos por ele orquestrados contra a sociedade. As elucubrações do relator Alexandre de Moraes foram sancionadas pela maioria dos pares da primeira turma do STF, todos no afã de empurrar o ex-presidente para a prisão o mais rápido possível, de modo a desembaraçar o assunto antes das eleições de 2026. Esta postura fortalece o plano de apagar este outsider que inovou no trato da coisa pública ao adotar uma gestão profissionalizada e competente, além de pouco disposta a lidar com a corrupção, o que evidentemente desagradou setores importantes da sociedade. Ou seja, isso contrariou muita gente. No julgamento de Bolsonaro no plenário virtual, Flávio Dino, por exemplo, chegou a falar no pagamento de um resgate que estaria sendo exigido do judiciário pelo governo americano com o escopo de arquivar o processo contra o ex-presidente. No dizer do ministro, haveria também retaliação da Casa Branca no sentido de submeter o tribunal aos desígnios trumpistas. Carmen Santos trucidou Bolsonaro sob justificativa de que tanto ele como o filho, Eduardo Bolsonaro, em Washington, agiram para interferir, a partir de autoridade estrangeira, no trâmite da ação penal 2668. Cristiano Zanin endossou o recebimento da denúncia pelas provas incontestes trazidas aos autos pela ação da PGR. O bolo estava pronto para ser levado ao forno quando um confeiteiro meio desastrado melou a receita entrando com um ingrediente que não estava previsto e que não combinava com os adicionados pelos colegas. Algo completamente fora do esquema. Mesmo sabendo que o bolo seria assado de todo modo, Fux meteu a mão na massa para mostrar que, de fato, Bolsonaro estaria sendo submetido a medidas que atingiriam desproporcionalmente seus direitos fundamentais, como a liberdade de pensamento e de locomoção, valores que representam o núcleo intocável da sociedade e que são advindos das limitações que a vontade popular impõe aos poderes constituídos, incluindo o judiciário. As cautelares impostas a Bolsonaro, seguindo o pensamento de Fux, depreciaram aqueles direitos objetivamente reconhecidos e positivados na ordem jurídica para dar vazão a um sentimento político de ocasião visando a desacreditar o acusado e culpá-lo desde agora pelas medidas coercitivas do governo americano aplicadas ao Brasil. Fux também não aceitou a tese de que Bolsonaro financiou o filho para pôr em prática entraves nas relações comerciais Brasil e Estados Unidos, questões que deveriam ser resolvidas nos âmbitos político e diplomáticos próprios. O ministro diz que Bolsonaro tem domicílio certo e passaporte retido, não havendo evidência de fuga ou planejamento nesse sentido divisados no processo. Impedir previamente que Bolsonaro vá às redes sociais, como entendeu o relator Alexandre de Moraes, representaria para Fux, com suporte no ministro aposentado Celso de Mello, prática inibitória da liberdade de expressão e de comunicação, ou, em expressão direta e objetiva, censura. Aliás, esta palavra entrou na rota neurastênica da Suprema Corte no seu combate às mídias digitais. Afinal, é preciso impedir que 213 milhões de tiranos soberanos dominem
os espaços digitais do Brasil, segundo consideração da ministra Carmen Lúcia Antunes. Em torno de todos estes itens, Fux, do alto do seu currículo de processualista conceituado e juiz de carreira testado na pedreira da primeira instância, desmontou uma a uma as peças colocadas pelos seus colegas, aliás, colocadas de forma um pouco atrapalhada e também tendenciosa, com a preocupação mais em crucificar do que julgar. A dissidência do ministro Fux apresentada nos minutos finais da votação no plenário virtual do STF deixou patente no meio de parágrafos tendenciosos e ideologizados o resgate do voto técnico e calcado em rígida interpretação constitucional, desvelando o absurdo jurídico em que a corte se tornou hoje. Para o jurista americano Ronald Dworkin, no seu livro Levando os Direitos a Sério, é preciso levar a sério fundamentalmente a Constituição. É preciso deixar que ela se manifeste por si ao julgador, independentemente das circunstâncias políticas reinantes. A divergência do ministro destoa do coro do tribunal de endosso da gestão lulista e é identificada como um tipo de foco de resistência ampliado com a onda de sanções americanas, que de fora para dentro cerca as figuras do entorno do presidente Lula. E tais sanções objetivam, no fundo, evitar que se forme no lado sul da América um bolsão esquerdista. E o jogo do mandatário americano é pesado e antecipa problemas gravíssimos do ponto de vista econômico, comercial, político e social. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, deixe seu joinha se você curtiu o vídeo. Grato pela audiência. Tchau!